turma, nossa aula de hoje está na página 164 e nós iremos falar hoje sobre prismas e pirâmides. Então aqui nós temos, Marcos aproveitou as sobras de madeira em sua marcenaria para construir algumas peças que serão usadas em suas esculturas. Em seguida, ele separou as peças em dois grupos. Então aqui nós temos o grupo A e o grupo B. O grupo A nós temos as pirâmides e o grupo B nós temos os poliedros. Então, as peças do grupo A representam alguns dos poliedros classificados como prismas. Então, os prismas, eles possuem duas bases iguais, que é essa aqui em cima e aqui de baixo. Então, essas são as duas bases iguais dos prismas, ok? Então, em cima e embaixo são as bases. E elas possuem faces laterais que são formadas por retângulos, como nós estamos observando nessa imagem aqui. Tá? Então, esses são os prismas. Os prismas, eles possuem duas bases iguais e as faces laterais que são formadas por retângulos. Já as pirâmides, elas apresentam apenas uma base e as demais faces são chamadas de laterais, formadas por triângulos, como nós estamos observando na imagem aqui. Então, em um prisma, há duas faces poligonais de mesma forma e tamanho que recebem o nome de base. A classificação de um prisma depende do nome do polígono de suas bases. As demais faces dos prismas são chamadas faces laterais. No prisma de base pentagonal, como é esse exemplo aqui, mostrado no livro de vocês, as bases possuem a forma de pentágono, ó, porque eles possuem 1, 2, 3, 4, 5 cantos, não é isso? Então, há dois prismas que possuem nomes especiais por suas particularidades. Um deles é o paralelepípedo, ou bloco retangular, que possui todas as faces com formato retangular. O outro é o cubo, que possui todas as faces com formato quadrado. As peças do grupo B que nós vimos, eles representam alguns dos poliedros classificados como pirâmides. Então, em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular, formato de um triângulo, e há apenas uma base, como nós podemos observar aqui embaixo, apenas uma base. A classificação de uma pirâmide depende do nome do polígono de uma base, de modo semelhante ao prisma. Na pirâmide de base hexagonal, a base possui a forma de hexágono, como nós podemos observar aqui. Então, transformando o lixo em arte. Com as peças feitas das sobras de madeira, Marco planejou compor uma escultura. Em muitas situações, podemos aproveitar sobras de madeiras para reutilizá-las como matéria-prima de outros objetos ou transformá-las em peças decorativas. Jaime Prades, por exemplo, é um artista brasileiro que aproveita restos de madeiras, de móveis usados ou de árvores para construir novas peças. O trabalho dele é intitulado como Natureza Humana. O reaproveitamento de materiais é uma maneira de colaborar com o ambiente em que vivemos, tornando-o mais limpo e sustentável.
Então, aqui nós temos, letra A. Você utiliza ou já utilizou objetos ou produtos que foram reciclados? Quais? Que benefícios a reciclagem de material pode nos proporcionar? O que vocês acham? Então, aqui nós temos a atividade onde vocês vão classificar os poliedros em prismas ou pirâmides e nomear cada um deles de acordo com a sua base. Então, como nós podemos estudar, os prismas, eles possuem duas bases iguais. As suas faces laterais, elas são formadas por retângulos, e as pirâmides, elas apresentam apenas uma base, e as demais faces são chamadas de laterais, formadas por triângulos. Segundo, em uma feira de artesanato foram expostos vários objetos produzidos por certa comunidade ribeirinha. Observe alguns deles. Eunice comprou um objeto que lembrava um prisma de base retangular. Qual dos objetos apresentados ela comprou? Na terceira, identifique e escreva o nome da figura geométrica espacial que pode ser representada construindo cada molde a seguir. Letra A. Quais dos moldes acima não representam poliedros após a construção? Letra B. Entre os poliedros, quais representam prismas e quais representam pirâmides? Letra Suzana vai montar alguns poliedros. Observe como ela montou um deles. Letra A. O poliedro obtido é um prisma ou uma pirâmide? Letra B. Qual é o nome desse poliedro? Letra C. Em cada item, identifique se a figura representa o molde de um prisma ou de uma pirâmide. Em seguida, nomeie cada um deles. Quinta questão. Com o molde ao lado, é possível montar um dado com formato de um cubo. Determine a soma dos números das faces que estão ligadas pelos vértices. Lembre-se que vértice são esses cantinhos aqui, como eu já havia falado para vocês, e conforme indica essa seta. Então, aqui nós temos o quirigma, é uma arte de recorte no papel tradicionalmente japonesa. Porém, acredita-se que essa arte foi criada na China por volta do século VI, e algum tempo mais tarde ficou conhecida por influências de samurai. Por meio dessa técnica, podemos obter representações de objetos que lembram vários poliedros. Vamos usar uma tesoura de ponta arredondada e o molde da página 25 do material complementar para construir um quirigma que lembra um poliedro. Então, aqui tem o passo a passo como vocês irão montar esse quirigma. Recorte o molde nos lugares indicados. Atenção, para o corte não chegar à margem da folha, pois ele não deve separar inteiramente o papel. Quarto, com a ponta dos dedos, marque o vinco das tiras que ficaram no sentido contrário da primeira dobra. Letra A. O quirigma que montou lembra qual poliedro? O poliedro que você respondeu no item A possui quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? Ok, turma? Então, agora é com vocês.